Maíra, a respeito da criança autista na escola, eu tenho alguns relatos, assim, e vivencio isso também. Algumas famílias têm negativas de escolas que quando a pessoa liga, a mãe liga, aí é informada que tem vaga e chegando lá, a escola fala, não tem mais vaga. E também outra situação, a criança foi matriculada na escola, tá tudo certo, só que a escola não disponibiliza a AT, acompanhante terapêutica, para dar aquele suporte quando a criança necessita. Acho que seria legal também a gente informar as famílias a respeito disso, né? Legalmente falando. Sim, sim. Até porque, né, para começarmos, negativa de acesso de matrícula de criança autista a uma escola é crime, né? É um ato de discriminação. Você imagina, aquela pessoa, aquela instituição, aquele gestor, ele está impedindo uma criança, uma pessoa de estar ali com a ter o seu desenvolvimento, acesso à educação. O acesso à educação, aquela prestação de serviço que ela colocou à disposição, né, do mercado, simplesmente pelo fato da condição daquela pessoa ser diferente do que ela acredita que é normal. Está acontecendo muito. Doído, né? Pensa, você vai matricular seu filho, você chega lá, você só pelo único... Se você fala que a criança tem febre constantemente, tá tudo certo. Se você fala a criança está com o braço quebrado, tá tudo certo. Você conta que a sua criança tem diagnóstico de autismo, não, essa aí já não serve aqui mais. Essa aqui não pode adentrar ao meu estabelecimento. Eu não sei como lidar com ela, a gente não tem condições, porque na sala já tem... Isso que fala. Não tem justificativa a partir do momento que uma escola pública ou privada abre as portas para prestar serviços para a sociedade, elas têm que estar dispostas a atender todo mundo. Se não sabe ainda como fazer com criança autista, se não tem como receber nenhuma ali, fecha as portas. Porque quando ela recebeu a concessão para prestar esse serviço, é para todo mundo, e ela não pode cometer esse crime de impedir uma pessoa de participar daquilo ali somente por conta da condição dela, né, de pessoa autista ou de pessoa com deficiência, porque aí vale, né, para todo mundo. É muito comum, né, a gente brinca, matriculou, e aí resolveu todos os problemas? Não. Às vezes só está começando, né? Isso mesmo. Na fase ali da matrícula ainda, só para a gente fechar, não tem desculpa de que não pode, de que já tem um autista na sala, que já tem 2, que já tem 3. Não tem desculpa de que a escola está preparada, né? A pessoa com autismo, ela não pode ser selecionada pela sua condição. Quando você entrou ali na escola, ela tem que estar preparada, ela tem que se preparar para lhe receber. Uma pergunta muito comum para mim é assim, Maíra, eu tenho que falar com meu filho autista no ato da matrícula? Porque muitas mães já vêm, né, vem na ficha, perguntando na ficha, seu filho tem precisa de algum apoio, tem alguma condição? Eu preenchi a ficha dos meus filhos na escola, eu falei, mas por que isso aqui? Não, é só pra gente saber se precisa fazer alguma coisa. E a resposta vem depois, se tem vaga ou se não tem, né? Justamente. Mas você não é obrigado a falar sobre o diagnóstico do seu filho no ato da matrícula. Eu falo, né? Se você sentir no coração de falar, até para você saber como que aquela escola vai receber o seu filho, se ele vai ser uma criança bem-vinda, fique à vontade, fale. Mas se você também não quiser falar, quiser deixar para depois do ato da matrícula, ok também, porque essa informação não pode fazer diferença nenhuma, né, na aceitação ou não daquela escola do ato de matrícula. Depois que você entrou, né, a escola ela tem que se preparar. A criança autista, como é uma pessoa com deficiência, e lá na nossa lei brasileira de inclusão, fala que a escola ela tem que se adaptar, ela tem que promover todas as adaptações que forem necessárias. Todas as adaptações. Se já se sabe que aquela criança ela não vai aprender como as outras crianças, né? Então, para ela, é óbvio que tem que ser feito um plano específico para aquela condição dela, para aí sim, né, começar o ano letivo. Que é o PEI, né? Que é o PEI. Uhum. E aí a gente tem informação de que tem 4, 5 anos, né, depois da
começa as aulas, do início das aulas, e a criança ainda não tem um plano de ensino para ela. Eu fico Sim. imaginando, porque, gente, um professor, ele faz o plano de aula Antes de começar o ano antes de letivo. começar o ano letivo e vai para a sala com um plano de aula. Eu fico imaginando, se ele não tem para aquela criança autista, o que ele faz na sala de aula com aquela criança autista todo dia? Se ele não tem um planejamento, se ele não fez um diagnóstico, não conhece como que é aquela criança, o que ele vai fazer ali? Eu passei por isso, gente. Na época da pandemia, e olha que era uma escola cara aqui de Goiânia. Chegou a época da pandemia, tive que virar professora, né? Me chega aquele tanto de coisa para fazer com meu filho, e eu liguei para a escola. Eu falei, sim, mas e aí? Como que é? Como que eu tenho que fazer? O que vocês planejaram para ensinar para ele? De que forma que vocês vão trabalhar, que vocês têm trabalhado? Essa tarefa é por quê? Aí eu ouvi da professora dele, né, que quando eu questionei sobre o plano de ensino individualizado, que ela não tinha obrigação de fazer. Que a obrigação de fazer era da equipe terapêutica. E eu falei assim, querida, alô, você tem o privilégio de trabalhar com uma criança que tem uma equipe terapêutica, o resto do mundo não tem, aí ela vai ficar sem, né? Se essa fosse a lógica. É o que mais acontece, infelizmente. Né? E aí a escola tem que se preparar para receber essa criança fazendo esse plano de ensino individualizado se a criança precisar. Muitas vezes, dentro dessa adaptação que aquela criança precisa, que é resguardada, né, pela Lei Brasileira de Inclusão, lembra aquela lei maior que está ali juntinho da Constituição Federal, ou seja, não tem lei estadual, não tem nada aqui embaixo que vai impedir essa adaptação de acontecer para que essa criança tenha acesso verdadeiramente ao processo de educação. Pode ser que haja necessidade dela ter um acompanhante, né? A lei Berenice Piana, a 12764/2012, ela fala que a criança vai ter direito a um professor especializado se houver comprovada necessidade. Então, toda criança autista entrou na escola tem direito a um professor especializado? Não. Precisa da comprovação dessa necessidade. Quem faz isso? O médico ou a equipe terapêutica. Ele vai descrever a condição, o quadro clínico daquela criança e as razões pelas quais ela precisa de um acompanhamento. Com isso em mãos, a escola ela é obrigada a fornecer esse profissional. Certo. Mas tem uma situação, né, que tem até uma Priscila, perguntinha aqui sobre isso. Vamos. Te cortando rapidinho, porque eu acho que talvez seja o que você vai falar agora. Teve uma mãe que mandou aqui, doutora Maíra, a escola é particular. Quem paga o professor especializado para o meu filho? Importante. Olha o nome, né? Quem paga? Professor especializado é professor. Quem paga é a escola. Lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? Que essas aí, gente, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão, pai e mãe de criança com autismo ou com deficiência, né? Tem que imprimir, guardar na bolsa e ler constantemente para aprender, né? E não ser passado para trás. É crime, inclusive, a cobrança de qualquer valor adicional na escola quando se refere à condição daquela criança. Então, a cobrança por professor, ela é criminosa. Mas tem uma outra situação, que é o que a Priscila falou. O acompanhante terapêutico é diferente. Professor especializado é aquele professor que vai ensinar, mas ele precisa saber como ensinar aquela criança, por isso a necessidade seja especializado. E o acompanhante terapêutico, terapia, saúde, esse aí não é obrigação da escola. Isso é obrigação da família, do plano de saúde, que seja, mas não é da escola. Tem essa grande diferença. Professor especializado, que vem ali, né, na Lei Berenice Piana, e o assistente terapêutico, que é ali, né, da intervenção terapêutica. Cada um vai ter a responsabilidade de arcar com isso. Informação importante, porque muita gente não está a par disso.